lugar onde a arte divide espaço com a natureza. São plantas e instalações do mundo todo, reunidas para encantar o público ao mesmo tempo em que educam. Quantas espécies de plantas existem aqui? Já deu para contabilizar? A gente está nesse trabalho agora. Eu espero que no final do ano a gente tenha uma ideia mais apurada, mas é por volta de 4.000 espécies. É curioso, né? Você se encantar com essas formas da natureza, essa super diversidade que a gente tem. As portas com importante trabalho, contribuir com o desenvolvimento cultural dos visitantes. Uma iniciativa que hoje conta com a ajuda de empresas e da Justiça. Nós estamos no Centro de Educação e Cultura Burle Marx, que é o prédio onde grande parte da equipe educativa está instalada e tem alguns pontos de atividade. Mão em pé, e aí ajeita o dedinho. Isso. Ó. Põe. E não tinha cenário mais bonito para tudo isso acontecer. As serras de Brumadinho, a poucos quilômetros de Belo Horizonte. Vem com a gente que o Terra de Minas vai te contar os segredos e as novidades desse museu, que é um orgulho dos mineiros. Inhotim fica em uma localização privilegiada, entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. A beleza natural é só um dos atrativos que atrai centenas de pessoas. Muitos ônibus trazem estudantes para conhecer um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. É um aprendizado, sim. A gente vê bastante coisas importantes, coisas que vão tocar com a gente, mexer com a gente. Famílias vêm de longe. Inhotim é um dos principais destinos turísticos e culturais do Brasil. Eu conheço muito Brumadinho, mas isso há 20 anos atrás, né? Eu tô olhando isso aqui, tá tudo diferente, tudo muito bonito. A criançada aqui, então, tá vibrando, né? Vem muita gente. Todos nós, meus filhos, meus netos, todos viemos de Mogi aqui para conhecer o parque. Isso aqui é obra-prima à vista aberta, né? Isso aqui é um espetáculo. Acho que é uma das grandes construções, se é que eu posso dizer assim, do Brasil, né? Da América Latina. Quarta-feira é um dos dias com maior público. A partir deste mês de julho, as quartas começaram a ter entrada de graça. A iniciativa faz parte do programa Inhotim de Todos e para Todos, que tem a parceria de uma mineradora. É mais oxigênio para o museu, que enfrentou tempos difíceis, fechando as portas em 2019 com o rompimento da barragem Córrego do Feijão e depois tudo ficou vazio por conta da pandemia. Agora, a expectativa é de um futuro cheio de possibilidades. Esse é um compromisso de aporte de investimento que se dá ao longo de um período de 10 anos e que assegura a continuidade e a sustentabilidade do Inhotim, das suas operações. A gente imagina que nesse ano a gente já vai ter um aumento expressivo na visitação, com esse aumento da gratuidade. A gente deve chegar ao redor de 60 a 70 mil pessoas visitando o Inhotim gratuitamente, e esse é só um dos programas que beneficia essa comunidade do entorno. Quem quiser pode comprar o serviço de transporte interno com 8 rotas. Para transitar em todos os trajetos, é necessário fazer baldeação. Isso para fazer a visita em apenas um dia. O ideal são 3, para conhecer com calma toda a diversidade das artes, da fauna e da flora que existe no lugar. Vim de Brasília, minha família toda daqui de Belo Horizonte, e pela primeira vez eu vim conhecer Inhotim, por isso que eu vim de carro, para ficar mais fácil chegar. Como é que está a expectativa? É um dos maiores espaços culturais do Brasil, né?
em força nas pernas, né, para caminhar. Infelizmente eu vim num dia só, porque para caminhar aqui são 3 dias, né? Eu amo natureza, amo obras de arte, acho que eu estou no meu lugar, já senti a energia. Inhotim reúne mais de 4.000 espécies de plantas de todos os continentes. E para cuidar dessa beleza natural, o museu reservou um espaço só para isso. É o Viveiro Educador, de 7 hectares, que combina jardins para visitação, áreas de produção de plantas e pesquisa científica. Além do trabalho botânico, a equipe também é responsável pelo monitoramento da fauna, da gestão de resíduos e das águas. Na entrada do viveiro, há uma mostra com sementes de plantas diferentonas. A gente tem mais de 90 espécies de sementes coletadas em matrizes aqui no Inhotim. Então é o trabalho que a gente faz com a nossa equipe de coletar sementes e depois a gente propaga essas plantas, que é uma coisa que os jardins botânicos têm, que é um catálogo de sementes disponíveis para outros jardins botânicos ou instituições de pesquisa. E aqui eu acho que é interessante o público ter acesso e ver a diversidade de formas, né? Isso é encantador, essas formas todas de semente, e cada uma tem um tipo de dispersão, um tipo de interação com a fauna também. Pois é. Essas sementes são daqui da região, da Mata Atlântica? Essas sementes são todas coletadas aqui em Inhotim, nas nossas matrizes, e são sementes do Cerrado especificamente. Tem o jatobá do Cerrado, que às vezes a gente conhece o jatobá da Mata Atlântica, mas tem o jatobá do Cerrado também, que é um pouquinho diferente. E aqui a gente consegue ver os 2 tipos de jatobá. Tem a copaíba também, que é uma planta bem curiosa, né? Muito conhecido, o pau-óleo, que o pessoal conhece como esse nome popular. Então eu acho que é curioso, né? Você se encantar com essas formas da natureza, essa super diversidade que a gente tem. Aqui no Inhotim existem 10 casas de vegetação, entre estufas e casas de sombra, porque a quantidade de espécies de plantas que existem aqui são muitas, há uma diversidade gigante. Juliana, explica pra gente qual que é a diferença entre uma estufa e uma casa de sombra, hein? Uma estufa, por exemplo, na que a gente está agora, é uma estufa equatorial. Então a gente consegue temperaturas mais altas. Uma casa de sombra, ela vai produzir mais sombra e aí a gente cultiva as plantas que costumam ficar embaixo da floresta. Essa é a grande diversidade e a necessidade que a gente tem para poder ter esse grande número de plantas. Então aqui ao redor nosso, a gente está numa coleção de antúrios, por exemplo, né? Então aqui o antúrio gracile, o antúrio naviculare, esses antúrios gigantes, né, que são maravilhosos, eu também acho muito bonito. E normalmente são plantas que ficam em cima das árvores. Quantas espécies de plantas existem aqui? Já deu para contabilizar? A gente está nesse trabalho agora, eu espero que no final do ano a gente tenha uma ideia mais apurada, mas é por volta de 4.000 espécies. A gente tem planta do mundo inteiro aqui, do mundo tropical principalmente. Agora, essas estufas, elas são necessárias, essas casas de sombra aí, é para a produção de mudas, não é isso? É. Por exemplo, essa estufa que a gente está, eu guardo a coleção das aráceas, então são as matrizes. Então a partir daqui eu vou propagando essas plantas, vou formando uma quantidade para poder botar essas plantas nos jardins. Porque uma planta sozinha aqui não faz o verão. Eu tenho que ter grandes canteiros, né? É um dos motivos assim, do conceito paisagístico aqui em Inhotim, são grandes canteiros de plantas, para poder encantar as pessoas. Dá para saber quantas mudas vocês produzem aí? Por volta de 1 milhão por ano. 1 milhão entre árvores, né, e plantas ornamentais também. E a gente tem um programa de doação de árvores para instituições de pesquisa, para escolas. A gente também faz isso. Agora, esse espaço aqui a gente está vendo que não tem visitação, mas ele é aberto em algum momento? Ele é aberto em visitas guiadas, em visitas específicas. E isso está tudo divulgado no site. Então, quem quiser vir conhecer a estufa equatorial e a coleção de aráceas, que é maravilhosa, como você está vendo, é só dar uma entrada no site para ver a programação. Tem muita muda diferente que muita gente não conhece. Com certeza. E essa é uma das nossas missões, é buscar essas plantas com colecionadores, né, em áreas também, em outros jardins botânicos, fazendo troca para estar sempre aumentando e trazendo novidades aqui para Inhotim. Espécies exuberantes estão espalhadas ao longo dos 140 hectares de visitação. O vandário é dedicado às vandáceas, uma das espécies de orquídeas mais apreciadas pelo público. É um passeio de pura contemplação. As plantas são de cores diferentes, vivas. Muitas os visitantes nunca viram antes. Aqui eu tenho por volta de 300 vandas, esse tipo de orquídea, esse grupo de orquídeas que encanta, né? E qual que é a diferença dessa orquídea para essas tradicionais que a gente encontra até em supermercado? Uma grande característica dela é esse tipo de crescimento, né? Que ela vai crescendo só aqui em cima. Ela não tem crescimento lateral.
Então ela sempre sobe, né? E essas flores gigantes são plantas melhoradas, são plantas do sudeste asiático. E a gente, através de 3 produtores aqui da região, depois de um processo de quase 1 ano buscando essas plantas, né? E as melhores exemplares, a gente conseguiu fazer essa exibição hoje, com essas plantas que emocionam as pessoas. E por que elas ficam de penduradas assim, hein? Ela podia estar grudada numa árvore também, mas a gente entende que dessa forma é uma forma mais lúdica, que as pessoas... É meio onírico, isso aqui é uma coisa meio de sonho, né? Então é isso que a gente tenta com os jardins aqui, essa sensibilização, esse encantamento. Esse é um dos jardins mais visitados? É um dos mais bonitos, com certeza, e mais visitados. Para descanso aqui no Inhotim são obras de arte feitas pelo artista plástico Hugo França. Eles foram feitos com raízes das árvores ou tronco das árvores. São vários que tem aqui no parque, Nós né? temos a maior coleção com 123 bancos. Agora a gente está mostrando também que são 9 jardins temáticos, cada um diferente do outro, cada um com uma história, cada um com uma característica, não é isso, Juliana? E com grupos de plantas diferentes, né? E a gente explora essa diversidade para conseguir colocar essa grande diversidade de plantas que existe em Inhotim. Esse aqui é o Veredas. O que ele tem de particular? A gente tem nele 3 lagos, né? A gente tem, por exemplo, a buritirana, que é uma palmeira que ocorre nas veredas do Cerrado brasileira, né? Então, que vai no Cerrado todo que ela ocorre. A gente tem o buriti, que está mais atrás do jardim, e tem algumas outras plantas que ocorrem naturalmente em ambientes com mais água, como a Raffia farinífera, essa grande palmeira aqui com o tronco avermelhado, mas ela já é uma planta africana. Essa planta, essa palmeira, é a planta com maior folha do mundo vegetal. A folha pode chegar a 25 metros. Então a gente tenta explorar isso daí para poder encantar e sensibilizar as pessoas. O Inhotim começou em 1986, né, os jardins a serem construídos. Então o primeiro jardim é o jardim pictórico, né, que começou nessa época. Esse aqui foi construído em 2014. Mais recente, né? Mais recente, um pouco mais recente. É possível ampliar o olhar sobre os acervos de arte e de botânica. No museu, há educadores que fazem mediações e reflexões compartilhadas. Inhotim tem mais do que arte e natureza. Existe um espaço coletivo dedicado à leitura com livros de artistas, pensadores e coletivos. O visitante pode ficar à vontade. Os livros estão disponíveis para leitura. O espaço é aberto e de graça. É possível passar horas lendo e conhecendo novos escritores. A maioria das obras discute assuntos diversos. Nós estamos no Centro de Educação e Cultura Burle Marx, que é o prédio onde grande parte da equipe educativa está instalada e tem alguns pontos de atividade, né? Um deles é a ativação na biblioteca, que tem uma exposição do Jaime Laureano, que é um artista que traz uma proposta de interação numa lógica de uma biblioteca um pouco mais diferente, né, para que as pessoas conheçam um acervo um pouco mais específico. Ela tem um recorte a partir de uma proposta do artista Jaime Laureano, que é um acervo um pouco mais específico para o contexto da cultura afro-brasileira, afrodiaspórica. Então é um acervo bem interessante de ser conferido aqui. Para quem não sabe, os jovens que vivem na região de Brumadinho recebem de graça uma formação musical com instrumentos de cordas para ampliar o desenvolvimento sociocultural. Inhotim é integrar educação, arte contemporânea, jardim botânico, cultura e sustentabilidade. São experiências que estimulam a nossa sensibilidade. É possível ver, ler, ouvir e aprender. Hoje, o Globo Rural mostra como os eventos extremos do clima mexeram com a safra. Já tem agricultor colhendo a soja e outros ainda plantando em 7 estados. Chuvarada destrói hortas em São Paulo. Distribuição de sementes no Ceará. Reportagens do ano passado tem café de mulheres em Minas. Reflorestamento na Amazônia e acupuntura em cavalo. É o Globo Rural. Hoje às 8 da manhã.
Antes de compartilhar, G1/Sul de Minas. Se for verdade, tá lá. G1/Sul de Minas, direto da sua região. Todas as vezes que a gente se encontra é super especial. A gente se diverte, bate papo, descobre coisa nova. Falando em coisa nova, sabe onde é que eu tô indo? Dá uma espiada no novo cenário do encontro. A nossa equipe tá caprichando pra gente curtir as manhãs juntos, lado a lado. Gente, tá demais. Te mostro todos os detalhes amanhã. O nosso encontro é depois do Bom Dia Brasil, de cara nova. Tô te esperando. O Inhotim tem vários protagonistas: a arquitetura, a natureza e, principalmente, as artes plásticas. São cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países, todas ao ar livre ou em galerias que convivem em harmonia com a natureza. Tinha esse desejo de mostrar alguns trabalhos de forma permanente, né? Então, a gente tem algumas galerias, pavilhões dedicados a importantes artistas da arte contemporânea nacional e internacional. São dezenas hoje de pavilhões espalhados em 140 hectares de visitação. São 140 hectares de jardins, de mata, né, de área verde muito exuberante, bonita, que são aí, então, intercalados com essas experiências artísticas das obras e das galerias dos artistas no espaço. Esculturas que estão aqui desde o início mostram a relação do Instituto com a comunidade. Esses dois trabalhos do John Narra e do Rigoberto Torres são trabalhos feitos em 2004 e 2005, então, portanto, antes mesmo de Inhotim abrir ao público, e falam da comunidade de Brumadinho. Assim, eu acho que esse é um valor, né, que esses trabalhos trazem, que de alguma maneira organiza também outras exposições aqui na instituição, né? E aqui a gente tem algumas personagens importantes da cidade representadas, alguns momentos, um forró na rodoviária, né, uma apresentação de congado. Então, isso tudo é importante e constitui o acervo de Inhotim. E são pessoas que existem, de fato? São pessoas que existem, que foram retratadas pelos artistas. Eu acho que Inhotim tem esse marco, né, de mostrar de maneira permanente alguns importantes artistas contemporâneos internacionais. Assim, acho que a gente pode falar, por exemplo, do Cildo Meirelles, que é um dos grandes nomes da arte brasileira de todos os tempos e que aqui está representado de maneira permanente por 4 trabalhos muito importantes. Através, o Desvio para o Vermelho, a Imensa, que está no Jardim, Globetrotter. Ele tem outros trabalhos na coleção, mas esses estão em exibição permanente, são sem dúvida trabalhos muito queridos pelo público. O mestre Didi deixou aí várias obras e de várias décadas, né, Júlia? Exatamente. Aqui a gente tem uma reunião de trabalhos desde o início da trajetória dele, uma reunião inclusive de documentos que mostram a diversidade. O mestre Didi foi um escultor, um artista importantíssimo, que criou uma linguagem muito própria de trabalho, mas também foi um sacerdote da religião do candomblé, ele também foi um tradutor, um pensador muito importante. Então aqui a gente consegue ver a diversidade da atuação dele e a gente tem sim uma reunião de esculturas muito características, né, da produção dele. As obras são muitas e todas passam por cuidados de limpeza e conservação. Uma equipe grande é preparada só para isso. O mais importante é saber quando e como cada peça deve ser tratada. São peças sensíveis, né? E a gente não pode entrar com calçado, por isso que usamos a touquinha e ter o cuidado aqui e com os fios também, porque senão a gente danifica a obra. Medo de quebrar, de colocar muita força, como é que é? Uma obra de arte, né? Isso, exatamente. A gente tem, né, medo, receio, porque além de ser uma obra, é pesadas. Aí a gente tem que ter um cuidado extremo. Delicadeza, sempre. Isso, delicadeza, exatamente. E cuidado. Além da limpeza, a obra precisa estar impecável, da forma que foi pensada. Agora, nessa obra, eu estava fazendo uma higienização
que é do nosso cotidiano, né? Espanar esse pó que tem aqui na região do minério de ferro, e a reposição do líquido, né? Essa reposição do líquido ela é feita de 3 em 3 meses. É feito diariamente das obras, das peças, tem um tempo, cada peça, e a conservação também tem que ficar observando o tempo de cada uma delas? As obras, elas acabam que contam pra gente esse tempo, né, da observação. Essa galeria ela é grande e ela é toda rodeada de árvores, né, da floresta. Isso também atrai mais bicho? Como é que é a situação específica dessa galeria? Então, essa é a maior galeria, né, do Instituto. Ela está, como você bem disse, né, no meio da floresta, e aqui a gente tem a presença muito de insetos, né, durante o ano inteiro. Então, essa remoção dos insetos é feita diariamente, né? E dependendo da estação do ano, mais uma vez, se bobear, a gente consegue fazer essa manutenção mais uma vez no dia. Mais uma galeria permanente, a da artista plástica Yayoi Kusama. Ela está apresentando aqui os trabalhos, obras incríveis. A última galeria permanente a ser aberta foi em 2016, então foram 7 anos à espera de mais um espaço para os visitantes. A gente vai fazer o passeio, começando pelo jardim que foi preparado especialmente para a obra. Esse aqui é mais um jardim que foi criado pelo Juliano, e ele vai contar pra gente como é que foi a criação desse jardim, que é enorme. É enorme, tem por volta de 900 metros quadrados, né? E a gente usou mais de 3.500 bromélias. Então encontramos um super produtor aqui na região, fizemos parceria com ele. Tem alguns outros produtores de plantas também, tudo parceiro, né? Tudo amigo. A gente vai atrás das plantas e vira amigo dos produtores, né? E a gente acabou usando todas essas plantas aqui, e principalmente procurando plantas que combinam com o matiz da galeria, do ascortem, né? E que remetam ao artista, principalmente com bolinhas ou pintinhas, né? Que tem tudo a ver com a obra. Né? Tudo a ver com a obra, uma coisa meio psicodélica, então meio multicolorido mesmo. A gente plantou congeia em todos os pilares aqui, os pilastras aqui ao redor da obra, e a gente espera que por volta de 4 anos elas estejam fechando. E aí essas telas escuras que estão aqui em cima vão sair. E aí a planta que vai fazer a sombra aqui dentro. A gente foi até num jardim japonês nos Estados Unidos, em Portland, as pedras de hematita, que é um minério de ferro, que tem esse tom oxidado também, né? E essa aqui é a pedra da Trindade budista, né? O conjunto, né? Pedra da Trindade budista. A pedra maior representa o Buda, essas pedras laterais representam os súditos ou os devotos dele, reverenciando, né, o Deus. E depois tem uma pedra mais reta embaixo, que é onde são feitas as oferendas nesses jardins. Foi tudo muito pensado. É, com certeza, muito pesquisado, né? E com muito carinho agora para as pessoas poderem aproveitar tudo isso aqui. 7 anos desde a primeira ideia até agora a inauguração do prédio que abriga essas 2 instalações da artista. E como é que foi pensar esse espaço? A gente está vendo uma estrutura enorme aí de aço. Tudo foi muito bem planejado, né? Sim, a ideia da modulação também parte do trabalho da artista, né? A artista trabalha com modulação, repetição, então ter poucos elementos que se repetem era uma das ideias na construção do prédio. Agora são obras inéditas, que já estavam aqui no museu. São obras da coleção do Inhotim que agora passam a ficar expostas permanente nesse prédio. Vocês estavam aguardando o momento certo para poder mostrar ao público? Também, né? Acho que temos uma série de fatores, assim, desde qual é o próximo prédio a ser construído para qual artista, né? E acho que esse momento chegou. São 2 obras e a gente vai conhecer a primeira, então. Exato. O que ela tem, assim, parece que o acesso já é diferente, né? Essa é uma das instalações, a Aftermath of Obliteration of Eternity. É um dos Infinite Rooms que a Kusama cria, que é uma série bem famosa dela. Ela parte de uma ideia que é, toda a obra da Kusama tem uma linha que conduz, que é a ideia de auto-obliteração, que é o que também fala essa obra, né? Que é uma ideia de você deixar de lado o eu, né? A unidade, o ser humano, e pensar num coletivo e pensar numa fusão com o universo. Então a ideia de obliteração é essa, da dissolução do eu para uma comunhão com o universo. E essa obra também trata disso de uma outra maneira. São várias escalas, né? Nesse caso, é justamente um contato com um possível universo criado pelo artista. Na verdade, é uma inserção completa, né? Vou abrir aqui a obra para você conhecer. É uma experiência de uma pessoa só.
Essa é a segunda instalação da Galeria da Kusama, chama Me Here But Nothing. É uma sala de estar, com móveis que nós coletamos e aprovamos com ela, onde ela forra isso com bolinhas, de etiqueta de bolinhas fluorescentes e tem uma luz negra. Então você entra na sala, uma sala vazia, porém repleta de elementos, de bolinhas, né, que são as bolinhas da marca da Kusama. Então, justamente lida com essa questão da ausência e da presença, do cheio e do vazio. E se essas bolinhas são fluorescentes? Exato, são bolinhas fluorescentes que são colocadas em todos os objetos na sala. E aí tem uma luz negra que acende, né, e faz essa luz das bolinhas acenderem. Enfim, que revolucionou muitas maneiras de pensar a arte, né? Ela vai para Nova York no final dos anos 50 e aí tem contato com happenings, com toda uma cena artística de Nova York e cria uma série de movimentos que são precursores de muita coisa que nós temos hoje na arte. Na verdade, é uma estreia aí de uma nova galeria, né? E que o público vai se maravilhar com o que vai encontrar. É isso? Qual que é o spoiler que você dá para essas pessoas? São ambientes imersivos, né? A proposta da artista é criar estados alterados da percepção. Então acho que por isso será um grande sucesso. É museu, é escola. O Inhotim é a prova que a nossa cultura se renova a cada dia, com o pé na tradição e olhos no futuro. O Terra de Minas fica por aqui. Você pode assistir o programa de novo no Globoplay. Uma ótima tarde. Envelhecer não